Olá, como vocês estão? Eu estou tão feliz de preparar esse curso, de estudar esse curso. Gente, eu fico maravilhada com as profecias de Deus, com tudo que Ele tem preparado para nós, seu povo. Eu fico deslumbrada. Então, eu gostaria de nós orarmos pedindo que o Espírito Santo nos abençoe, nos dê sabedoria para compreender a verdade, força para pôr em prática a verdade. E que também o Espírito Santo mexa o coração dos nossos políticos, dos nossos governantes, para que Jesus de fato reine. E para que a ameaça comunista, que eles estão preparando um golpe, não tome conta do Brasil e não feche as igrejas e não persiga os cristãos. A gente tem que orar muito, porque os comunistas perseguem realmente os cristãos. E Deus pode nos dar vitória, Deus quer nos dar vitória, mas Ele gosta que a gente se una a Ele em oração. Nós já vimos a importância das nossas orações. Então vamos orar muito pelo nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos continuar falando das profecias de Apocalipse, tá bom? Estamos chegando no fim do curso, não é? Então nós temos uma música linda que foi preparada para vocês no início desta aula. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas dividem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Maravilha, não é? Jesus pagou um altíssimo preço para nos libertar, nos unir, fundar a sua igreja e nos dar direito ao céu. Que maravilha! Então, nós vamos ver hoje 3 capítulos de Apocalipse, não é? Resumidamente, cada um. Então, abram, por favor, as suas Bíblias em Apocalipse 9. Vamos ver que os juízos de Deus são mais intensos nessas 2 últimas trombetas. Vimos as anteriores, os terríveis juízos de Deus, atacando a terça parte da natureza. Agora, na 5ª e 6ª trombetas, ele vai também atacar os homens. Então, o juízo vai se intensificando, não é? Na 5ª trombeta, nós vamos ler, então, a 5ª trombeta de Apocalipse 9, 1 a 12. O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar.
Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como a escorpiões, e ferrão na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Bem, eu nem ouso interpretar nada disso. Quem quiser que interprete como quiser. Para mim é tão complexo essa visão, não dá para interpretar. O que eu sei com certeza é que foi aberta a chave do abismo, e o abismo é usado na Bíblia para inferno. Deus criou o inferno não para os homens vão porque querem, não é? Ele criou para Satanás, o anjo rebelde, e os anjos rebeldes que se tornaram demônios. Lúcifer significa anjo de luz, era o anjo mais belo do céu. Por orgulho, ele cobiçou o poder de Deus e levou consigo na revolta a 1/3 dos anjos que se tornaram demônios. Agora, nesse texto aqui, é altamente simbólico, isso é real. Foi-lhes dado poder, quer dizer, o poder que Deus deu é limitado, é temporário. 5 meses. Ele está obedecendo à ordem de Deus. E não é. Os homens estão escolhendo cada vez mais o demônio e as coisas do demônio. Já tem cultos de adoração ao demônio. Os homens cada vez mais estão ouvindo os conselhos do demônio. Então, Deus vai dizer, tá bom, vocês preferem os demônios? Eu liberto os demônios e vocês vão ver o que é bom. Não é? E é interessante que os selados por Deus foram poupados. Quer dizer, os que se converterem nessa época, os que fizerem parte da igreja sofredora dos últimos tempos, eles não sofrerão os males que o demônio vai infligir aos homens. Eles serão cuidados por Deus. E no último verso está o nome do rei infernal aqui. Abaddon em hebraico e Apolion em grego. Os dois significam destruidor. E esse texto de Efésios fala desse destruidor. Gente, o diabo, uma das funções dele é destruir. Como Jesus disse no Evangelho, ele veio para roubar e destruir. É função dele destruir o que Deus criou. Então, vamos ficar espertos. Agora, a 6ª trombeta, não é? A terrível 6ª trombeta é outra visão simbólica. Vamos ler aqui Apocalipse 9, 13-21. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo o mesmo que tem a trombeta.
solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Gente, enxofre fede. Fede. Eu já senti o cheiro do enxofre. Gente, como fede! Você sai correndo, não quer mais sentir aquele fedor, não é? E o importante dessa visão simbólica, que eu também não vou tentar saber o que é, eu não vou estar sofrendo isso, então Deus é que sabe, não é? O importante está no verso 20 e 21. Os homens não se arrependeram da sua rebeldia contra Deus. Eles xingam Deus, eles culpam Deus, eles blasfemam contra Deus, mas eles não pedem perdão. Eles são idólatras e cada vez mais estão adorando demônios. E essa adoração aos demônios, esse ouvir os conselhos dos demônios, se reflete na vida deles, na devassidão moral. Hoje em dia, eles fazem coisas horríveis e não estão nem aí. Eles matam à toa, sem motivo nenhum. E uma depravação sexual igual do tempo dos romanos, aquelas orgias romanas, aqueles pecados horríveis. Eu soube que a nova novela das 9 da Globo, eu soube, não assisto, só soube, que mostra crianças praticando essa devassidão sexual e moral. Ou seja, o diabo está agindo. Nós, filhos de Deus, temos que ficar espertos para defender a nossa igreja, a nossa família, desse problema terrível que os diabos trazem. Essa figura tenta mostrar o que é essa visão terrível de João, não é? Agora nós chegamos do Apocalipse 10 a 12. Isso é um interlúdio, é um parênteses, como chama na Bíblia. Então estava mostrando os juízos e vai continuar mostrando os juízos dos cálices agora. Depois das trombetas, os cálices, cada vez mais grave o juízo. Mas, nesse meio tempo, Deus mostra o seu plano eterno de salvação através de Jesus Cristo, de luta dos filhos de Deus contra os filhos do diabo. São filhos não porque nasceram do diabo, mas preferem o diabo. E a vitória que Cristo nos dá na cruz. Então, no capítulo 10, nós vemos um anjo poderoso, João, vendo a visão e o livrinho. Notem que esse anjo é enorme, o João está pequenininho diante dele, e ele tem um pé no mar e um pé na terra, e um livrinho na mão para João. Então, vamos ler aqui o capítulo 10 de Apocalipse, para ver esta visão maravilhosa que João teve. Outro anjo forte descendo do céu,
envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, nós vemos que esse arco-íris na cabeça lembra o arco-íris em torno do trono de Deus. Então, isso mostra que a ordem vem diretamente do trono de Deus. O rosto brilhando como o sol lembra quando Mateus descreve a transfiguração de Jesus, quando o rosto dele aparece brilhando como o sol, não é? E para mostrar para os discípulos que ele ia ressuscitar, para ver se entendiam que ele ia ressuscitar. Mas os seres humanos têm cabecinha minúscula e demoram para entender as coisas, não é? E no primeiro capítulo de Apocalipse, João também descreve Jesus com esse rosto resplandecente como o sol. No verso 2, o anjo era tão imenso que pôs um pé sobre a terra e outro sobre o mar, demonstrando a soberania de Deus eterno sobre todo o planeta Terra. Agora vamos ver do verso 8 a 11 dessa visão de João. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A gente tem que entender que Apocalipse não é uma ordem linear com princípio, meio e fim. Nós vemos que para Deus eterno não tem essa diferença. Deus já tinha tudo isso planejado lá no Éden. Em Gênesis isso já está planejado. Então, a Bíblia não é como se fosse um livro após o outro. É como se fosse uma bola, em que Gênesis e Apocalipse fecham a bola e tudo está no meio, está tudo interligado no plano eterno de Deus. É muito difícil para nós entendermos a eternidade. Então, não é um livro assim, primeiro isso, depois aquilo outro. Isso é só mais ou menos. E nós vimos que os 4 cavalos percorrem a terra o tempo inteiro, desde Gênesis. Só que vão se intensificar agora, no final, nos 7 anos finais. Então, a gente tem que entender como eterno. Então, esse livrinho que João engole é o Evangelho. E o Evangelho, desde Jesus Cristo, é anunciado. Então, o Evangelho está com mais de 2000 anos de idade, tá certo? Não remonta a Gênesis, mas remonta a Jesus. Então, ele deve ser engolido para fazer parte inerente, parte dentro de nós, parte do nosso caráter, do nosso ser, da nossa personalidade, de tudo que nos identifica como pessoa,
esse evangelho tem que fazer parte, nós temos que mostrar a nossa vida como reflexo de Deus. É como se Jesus fosse o sol e nós fôssemos a lua que reflete a luz do sol. As pessoas não veem a Deus, as pessoas veem a mim, representante de Deus, filho de Deus. Então elas têm que ver em mim, na minha vida, no meu modo de falar, de agir, de trabalhar, elas têm que ver o reflexo de Deus. Então, o evangelho tem que fazer parte de nós, por isso que ele é engolido. E ele faz parte de todo filho de Deus. E ele tem que ser pregado e testemunhado. Nós somos testemunhas. A Bíblia fala que nós somos testemunhas desde Mateus 28, quando Jesus, antes de subir ao céu, nos ordena pregar o evangelho e ser testemunha. Em Atos, ele repete a ordem: sejam minhas testemunhas, não é? Então, nós temos que fazer isso. Isso já está profetizado em Jeremias, Ezequiel e Mateus. Jeremias e Ezequiel também tiveram que engolir um livrinho para testemunho a Israel. E Mateus 28 fala que nós somos estas testemunhas. E este evangelho tem doces promessas para o Filho de Deus que acredita, e tem tristes, amargas profecias para os descrentes, como estamos vendo desde o início do curso, não é? Deus é graça, é amor e é juiz, e as duas mãos caminham juntas na história da humanidade. Então, nós temos aí o texto de João, e eu queria ler esse texto de João 3, para ficar bem claro. Não é? Em João 3,16, Deus diz que enviou o Filho dele ao mundo por amor, um amor imenso, para que o Filho dele salvasse os homens, abrisse o céu para os homens. Agora, no mesmo capítulo do Evangelho de João, Jesus continua explicando para Nicodemos o que está escrito no versículo 18 e 36. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Está bem claro, não é? Está bem claro, não precisa nem de explicação. Aí nós chegamos em Apocalipse 11. E nós não vamos ver Apocalipse 11 inteiro, olha, folheiem a Bíblia de vocês. Nós já estudamos as duas testemunhas mártires quando estudamos Israel, sobre Israel, porque essas duas testemunhas em Jerusalém vão converter os judeus, principalmente. A principal missão deles são os judeus. Então, nós vamos pular essa parte, não é, desse interlúdio aí, e vamos para a 7ª trombeta, tá bom? O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Os homens estão destruindo a terra, não é? Com poluição, com mau uso,
com incêndios, com um monte de coisa, né? Sujando as águas, sujando o ar. Tudo que Deus fez tão bonito, os homens estão transformando em lixo. Aí vai se completar a obra. Aí nós chegamos ao principal aqui desse estudo e um dos capítulos principais de Apocalipse, por isso que está no centro de Apocalipse. A mulher, o filho varão e o dragão. E isso é uma coisa que faz parte do plano eterno. Isso nos remete ao passado em Gênesis, ao presente, nós aqui, que seguimos o Filho varão, Jesus Cristo, e somos perseguidos pelo dragão, por Satanás, e será pior no final dos tempos. Então você vê que é passado, presente e futuro interligados. É o plano eterno de Deus se fechando. Então, nós temos no versículo 1 a apresentação simbólica da mulher, com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso nos remete ao sonho que José teve, quando ele tinha 17 anos, pouco antes de ser levado para o Egito como escravo, que ele sonhou que havia 12 estrelas, que eram os 12 filhos de Jacó, se inclinando diante dele, José, que ali era um tipo de Cristo. E esses eram os patriarcas das 12 tribos. Está em Gênesis 37:9, vocês leiam depois, por favor. E então, esse sonho profético mostra que um dos símbolos que essa mulher representa é Israel. As 12 tribos, 12 estrelas. Mas vamos ler aí Apocalipse 12 e vamos continuar vendo o simbolismo. É até o verso 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, nós vamos ver agora Gênesis 37:9, não é? Depois na sequência. Então, aí, em Apocalipse 21:14, combina com Mateus 29:28. Os 12 apóstolos são pedras fundamentais da igreja e da Nova Jerusalém, está em Apocalipse 21. E de acordo com Jesus em Mateus 19, eles julgarão as 12 tribos de Israel. Então, significa também a igreja. A mulher também simboliza Eva, que nós vamos ver lá, Gênesis 3, claramente. E a mulher também é Maria, mãe de Jesus, homem, porque o filho dela, Jesus Cristo, o Messias prometido, foi perseguido desde o nascimento. Então, nós temos que a mulher, de Gênesis a Apocalipse, faz parte do plano eterno de salvação. Israel no Antigo Testamento, a igreja noiva de Cristo no Novo Testamento. Vocês têm os textos aí para depois vocês conferirem os textos que comprovam o que eu estou dizendo. Eu não quero nunca que seja eu, Ana Lúcia, falando. Eu quero que seja sempre Deus falando, usando simplesmente a minha boca. Mas é Ele que fala. Então, em Gênesis 3:15, nós temos
o chamado proto-evangelho, a primeira manifestação do evangelho. É o primeiro anúncio do plano de salvação. Deus fez o plano completo, mas vai contando aos poucos. Então, vamos ler Gênesis 3,15 para entender o texto todo, aí vamos explicar pedaço por pedaço. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vamos entender essa profecia incrível, que tem tudo a ver comigo, com você. Então, Deus, é o sujeito de porém. Lembra? A serpente tentou Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido, nós já vimos isso, não é? Então, Deus, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência da serpente. Não é que Satanás tenha filhos, são pessoas que escolhem Satanás e vão para o inferno com ele porque escolheram. Você tem duas portas, a estreita dá no céu, a larga dá no inferno. Você escolhe. Então, a descendência da serpente. Descendência é substantivo coletivo, ou seja, é um bando de gente. E o teu descendente, ou seja, Deus, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. A descendência da serpente é o único descendente da mulher. O é artigo definido que mostra que é um só, o Messias, o descendente da mulher. Jesus é filho de uma virgem, conforme profecia de Isaías, repetida em Mateus. O seu significa que é da mulher. Então, Jesus é filho de Deus e da mulher, Maria. Um filho só. Tá bom? É o filho unigênito de Deus, é um só. Então, nós temos aqui descendência coletivo da serpente e um só descendente da mulher. O pronome este está logo depois do descendente da mulher. Então, este é Jesus, o filho da mulher. Te ferirá a cabeça. Ferirá é transitivo direto e indireto. Ferirá a cabeça de quem? Da serpente, é o T. O T significa a cabeça da serpente. E a cabeça, nós já vimos que simboliza poder. Então, a morte e a ressurreição de Jesus destruiu o poder de Satanás. Satanás não tem mais o poder que tinha antes da morte de Jesus. Nos filhos de Deus, Satanás não tem poder, a não ser que o Filho de Deus abra a armadura e deixe. Porque Deus protege os seus filhos, o sangue de Cristo nos cobre. Então, Satanás não tem poder sobre os filhos de Deus. Jesus destruiu este poder. Mas, tu, serpente, ferirás o calcanhar dele, A serpente ferirá o calcanhar de Jesus, dele, de Jesus, o filho da mulher. O calcanhar é morte, é traição. A serpente ataca pelas costas, morde o calcanhar. A traição. Judas traiu Jesus. Então, por esta análise, nós vemos claramente que Jesus derrotou o poder de Satanás. Só sofre o poder de Satanás quem permite. Quem não permite, ele não tem poder. Quem escolhe a Deus, Satanás não tem poder. Agora, tem gente que abre demais a guarda. Sabe, tem gente que fala assim, eu vou no carnaval para ver como é. Ou eu vou pregar o evangelho no carnaval. Gente,
Aquilo lá é festa do demônio. O que eu vou fazer lá? Vou abrir a brecha? Tem gente que vai em terreiro de macumba e vai dizer, vou ver como é. Gente, Satanás reina ali. Eu não vou me meter com Satanás. Pensa. Não abre brecha. O sangue de Cristo tem poder se você o usa. Se você prefere ver o poder de Satanás. Agora, Deus tem muito mais poder que Satanás, por isso a gente não gosta dessas igrejas que falam demais em Satanás. A Bíblia fala muito pouco nele. A Bíblia fala de Jesus, da sua salvação, do seu sangue, da sua vitória, que é nossa também. Então vamos nos ater no poder de Deus, que ele deu para nós, e não no poder do inimigo de Deus. Vamos esquecer que ele existe, mas vamos entender que ele tem poder. Ele feriu Jesus à traição na morte. Então, nós vemos aqui que Satanás tentou de tudo para matar o filho varão da promessa de Gênesis 3. Ele tentou de tudo, mas fracassou. Aleluia. Lembra que após o nascimento de Jesus em Belém, Satanás instiga o rei Herodes para fazer aquele crime horrível de matar todos os bebês. Mas o anjo avisou a José, foge com o menino. E José obedeceu no ato. O anjo avisou, de noite ele pegou Maria e o menino e fugiu. Largou tudo para trás. Ele foi super obediente. Então, não foi morto o filho de Deus, o filho varão. E Satanás continuou tentando. Quando ele entrou em Judas, e Judas traiu Jesus, quando ele instigou os sacerdotes de Israel para condenarem Jesus à morte, ele estava vibrando. Oba, vou matar esse pretenso Messias. Quando ele instigou Herodes a assinar a sentença de morte, ele falou, oba! Gente, ele festejou. Ele achou que tinha ganho. E ele, na tentação de Jesus, em Mateus 4, também tentou desviar Jesus da missão de Salvador. E a última estratégia foi matar Jesus. Ele estava vibrando durante aquelas 3 horas de trevas. Mal sabia ele o grande segredo de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus pagaria o preço do pecado, que a sentença do pecado é a morte, e esmagaria a cabeça da serpente, como prometido em Gênesis 3, e ele resgataria um povo, a igreja. Esse é o grande mistério, conforme Paulo diz. O grande mistério de Deus é a igreja, os filhos nascidos pelo sangue de Cristo e a sua ressurreição. Nós já vimos que nós vamos ressuscitar como ele. Então, eu gostei dessa figura porque mostra Adão e Eva, a promessa de Gênesis 3, a morte e ressurreição de Jesus esmagando a cabeça da serpente. Mas a serpente mordeu o calcanhar, Jesus morreu. Só que Satanás não esperava que ele vencesse a morte na ressurreição e nos desse a vitória sobre a morte na ressurreição. Ele ficou furioso, se sentiu enganado. Tadinho dele, né? O diabo mordeu o calcanhar. Mas a aparente vitória do diabo transformou-se em derrota total. O sangue de Cristo e o nome de Jesus vencem e dá poder a nós, filhos de Deus, igreja de Jesus, vencer o diabo em nome dele, igual os apóstolos faziam. Tá? Estão aí os textos. Não conseguindo derrotar Jesus, Satanás persegue os seus seguidores. Ele faz de tudo para que uma pessoa não se converta.
A gente tem que orar muito quando está pregando o evangelho para uma pessoa. Tem que orar muito pelo poder do Espírito Santo e do sangue de Cristo, porque ele vai fazer de tudo para que a gente não consiga. Ele vai tentar. Agora, Deus protege os seus filhos, é promessa dele, repetida agora no verso 17 de Apocalipse 12. E nós temos uma série de profecias aí, e eu gosto de Isaías, vocês sabem disso. Isaías de 5 a 8 fala da nossa vitória em nome de Cristo, mas nós vamos ler só o versículo 8, que eu acho uma delícia. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Gente, os perversos são tão insignificantes para Deus. Para nós é terrível, né? Eles nos oprimem. Mas para Deus eles são tão insignificantes que aqui ele usa uma metáfora muito engraçada. A traça vai roer esses malfeitores como a traça rói um vestido. Gente, Isaías está falando 700 anos antes de Jesus. Então, imagine que a traça sempre existiu. A gente tem que cuidar disso até hoje. Bichinho pequenininho danado. E o bicho, qualquer bicho aí, comerá como come lã. Pode ser a traça, pode ser outra coisa. Vai roer. Sabe quando você pega, antigamente tinha, hoje em dia não mais, né? Você guardava num baú, aí uma roupa de inverno, que só ia usar no inverno, na hora que você levantava, se não cuidasse das traças, tinha furo de traça, virava um pano todo furado. Era lixo. Vai ser a mesma coisa. Eu acho muito engraçada essa promessa de Deus. A salvação e a justiça de Deus são eternas. Nós somos salvos e Deus fará justiça em nosso nome. Aleluia! Em todas essas perseguições de Satanás e dos seus seguidores, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Percebe? Lê Romanos 8, por favor. Aí nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, que nos amou. A igreja vence por causa da morte e da ressurreição de Cristo. A vitória dele sobre os poderes demoníacos é nossa também. Nós temos que ser testemunhas dessa vitória. Jesus morreu, enfrentou aqueles horrores por amor de mim. Eu tenho que retribuir amando, sendo testemunha disso. Vamos ver a promessa da nossa vitória em Romanos 8, o final, de 31 em diante. Menos isso aqui. Que teremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém! Paulo sofreu tudo isso. Os cristãos do primeiro século no Império Romano sofreram tudo isso. Morte, nudez, espada, fome, etc, etc. Agora, leiam depois Romanos 8, esse trecho maravilhoso que nos garante que estamos seguros pelo amor de Deus
e pela vitória de Cristo na sua morte e ressurreição. Aleluia. Houve luta na terra e no céu. Não sei se ao mesmo tempo, não foi, não sei. Essas coisas são mistério de Deus, a gente só vai entender quando chegar lá. Então, na terra, Jesus venceu morrendo e ressuscitando. E no céu houve uma batalha entre Miguel, que é um arcanjo, que é um anjo superior, maior, mais brilhante, mais magnífico. Miguel é declarado no Antigo Testamento como sendo o protetor de Israel e chefiou um exército de anjos que derrotou Satanás e seu exército. Enquanto na terra Jesus destruiu o poder do diabo sobre nós. No céu Miguel venceu e em nome de Deus expulsou-os do céu, conforme a gente vai continuar lendo em Apocalipse 10 a 12. Apocalipse 12. Não, desculpe, é 12, 7, 9, tá errado. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nós vamos estudar melhor sobre o poder de Satanás e os nomes de Satanás, o significado, etc., na próxima aula, onde a gente vai ver que Satanás toma posse do anticristo e da besta para instaurar os últimos 3 anos e meio de tribulação. Então, aí a gente vai estudar tudo sobre Satanás. Eles foram expulsos. E daí nós temos aqui na tela para vocês Apocalipse 10 a 12, onde é proclamado no céu essa vitória. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tadinho de nós, né? Aqui no Brasil a gente está vendo bem essa batalha que Satanás está travando contra nós já. Imagine se os comunistas tomarem o poder. Deus me livre. Então, nós vemos do verso 15 e 16 que havia um rio, João viu um rio, Satanás colocou um rio para destruir os descendentes da mulher, e Deus salvou a mulher e os seus descendentes, aqui a igreja, no caso. E esse rio, provavelmente, é símbolo do engano que Satanás faz, a mentira dele, como ele mente. Como ele transforma, que nós já vimos, a verdade em mentira e a mentira em verdade. Ele é especialista em mentir. Como ele usa a arrogante sabedoria humana. Como os falsos sábios se vangloriam. E como há muitas pessoas que endeusam esses falsos sábios, batem palmas para sua arrogância. A falsa deusa ciência. Por que eu coloquei deusa? Porque ela é adorada desde o século XIX. Os homens amam novas descobertas. Gente, eu na minha vida já vi tantas vezes um cientista dizer uma coisa, dali a pouco outro diz outra, dali a pouco outro diz outra. Não tem consenso entre os cientistas. Que verdade científica é essa que muda e muda e muda?
O café é veneno, o café é ótimo. E por aí vai, o ovo é veneno, o ovo é ótimo. Eu lembro de uma época, não coma abacate, agora coma abacate. Vai se viver adorando a deusa ciência? Não. A gente usa as coisas boas da ciência. A gente usa as coisas boas da sabedoria humana que Deus deu. Mas endeusar, achar que eles são os máximos, o máximo é Deus. Eles não são, não. Eles são falsos deuses. Jesus nos adverte, vejam que ninguém vos engane. E Paulo, em várias cartas, repete com ênfase a advertência contra o engano da mente seduzida por Satanás. Vamos ver agora o que Paulo diz em Colossenses. Eu pensei um versículo aí. Assim vos digo para que ninguém vos engane com raciocínios falsos, falazes falsos. Raciocínios que enganam. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Sabe aquela rede do pescador? Então, Satanás lança também a rede para nos pegar nossa mente com sua filosofia. Qual é a filosofia de hoje? Que é muito bom ser gay. Gente, tem mais de 30 tipos de gay, eu não consigo entender uma coisa dessas. Deus fez homem e mulher, não fez outra coisa. Agora eles inventam mais de 30 e querem que as crianças sigam, que as crianças escolham. Rapaz, quer dizer que a hora que nasce o médico não pode dizer menino é menina? Tem que esperar a criança crescer para escolher? Gente, que coisa louca essa filosofia de hoje. E pode dormir com o namorado antes do casamento, não tem nenhum problema. Que gente louca. Isso é filosofia do diabo, invadindo a igreja. Vã sutileza. Gente, sutileza é um raciocínio que passa desapercebido, você não percebe. E é vão, é inútil. Por exemplo, o raciocínio que invadiu as igrejas, que quem é filho de Deus tem bênçãos materiais, que pode exigir de Deus carro, casa, um bom emprego, etc, etc. Não pode exigir nada. Deus dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Nós não podemos exigir nada. Tudo que nós ganhamos de Deus é presente. E o maior presente é a vida eterna. Nós não temos direito. Não. Cuidado, isso é sutileza de Satanás. Conforme a tradição dos homens. Assim, o homossexualismo já existia em Sodoma e Gomorra, nós já vimos. O homossexualismo havia na Grécia Antiga, em Roma, então, era uma perdição. Só porque eles faziam, a gente vai fazer também? Só porque é tradição? Aí Paulo continua, conforme os rudimentos do mundo. Ele chama o conhecimento do mundo de rudimentos. Gente, rudimentos é a letra, assim, trêmula, que o analfabeto que está aprendendo a escrever faz. Aquela letra trêmula do velho que pega pela primeira vez no lápis. Isso é rudimento. E não é o que Cristo ensinou. Não é. Deus ensinou pureza sexual, sexo no casamento, homem e mulher. Qualquer coisa que passe disso é uma filosofia satânica do mundo. Cuidado. Agora chegamos no capítulo final de Apocalipse 12. Olhem lá, cuidado. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quando ele se põe em pé sobre a areia do mar, a gente vai ver no capítulo 13 de Apocalipse, na próxima aula. Agora tem um hino maravilhoso para encerrar essa aula
com muita esperança, muita força no poder de Deus a nosso favor. Não tem só a ameaça de Satanás contra nós, muito mais importante é o poder de Deus sobre a nossa vida. É o sangue de Cristo que nos cobre, nos protege. Aleluia! Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluia! Amém! Então, muito obrigada pela atenção de hoje e vamos continuar nos deslumbrando com as profecias do Apocalipse, a revelação de Deus para nós, seus filhos. Amém.